Olá pessoal, vim fazer um comentário da prova específica de Biologia da Santa Casa. Foram 8 questões com 2 itens, cada uma das questões envolvendo gráficos, envolvendo cladogramas, envolvendo esquemas, envolvendo um heredograma bem curtinho em uma delas. E, com relação à distribuição, a gente teve esse ano 2 questões de botânica, 2 questões de citologia, 2 questões de ecologia e evolução, uma de ecologia e uma de evolução, uma questãozinha de genética e uma questão englobando toda a zoologia e fisiologia humana, tá? Vou começar pela ordem. A primeira questão, que é a questão de zoofisiologia, falava lá do ciclo menstrual, né? Do transplante de útero entre a mãe e a filha. A questão envolvia desde conhecimento em si do ciclo menstrual, porque ele perguntava, né, qual o hormônio que alimenta, né, que faz o ovário alimentar o óvulo, que era o FSH, e também perguntava o que acontece, né, no processo de gravidez ali da menstruação. Então a gente tinha que citar ali, no caso da menstruação, falar da descamação do endométrio, tá? E também, quando ele fala ali das cólicas, pensar na contração da musculatura uterina. E na mesma questão, ele perguntava, né, por que se a mãe recebe um órgão se a filha, recebe um órgão da mãe, por que ela vai ter maior viabilidade de um transplante dar certo? Aí o aluno poderia falar da compatibilidade do material genético, né? Quando, claro, uma pessoa recebe um órgão de outra que não é parente, a incompatibilidade genética é maior e o caso do transplante dar errado pode ser aumentada. Então era uma questão que misturava esses assuntos. A segunda questão falava do DNA, falava da transcrição gênica, falava dos poliribossomos, fazendo a tradução, e perguntava o tipo de ligação química entre as bases nitrogenadas presentes ali na fita dupla de DNA, que são as ligações de hidrogênio, né? Perguntava uma pequena fita ali de DNA e pedia uma fita complementar, daí o aluno tinha que lembrar, né, A com T, C com G, e fazer a fita complementar. Lembrando que se uma das fitas é 3 linhas, 5 linhas, a outra é sempre ao contrário, né, 5 linhas e 3 linhas. E perguntava também dos poliribossomos, uma sequência de muitos ribossomos, por que eles vão traduzir a mesma sequência, né? Basicamente, o RNA mensageiro que vai ser traduzido, ele vem de uma sequência do material genético do gene, né? De uma sequência gênica. Então, aquela mesma sequência vai passar por cada um dos ribossomos e, portanto, a tradução feita por eles também vai ser da mesma sequência de aminoácidos, formando, no caso, as mesmas proteínas. Então, uma questãozinha de citologia envolvendo biologia molecular. Essa é a questão número 2. A questão número 3 trazia um cladograma muito bonito dos vertebrados, né? Falando de um grupo assim mais incomum de ser cobrado, que são os ciclóstomos, né? Os agnatos, os animais que não têm a mandíbula, que aliás era parte da resposta, né, no item B, perguntando o que são os nós do cladograma, representam então os eventos da cladogênese, da bifurcação, separação de grupos, né, muito bem descritos aí no nosso cladograma representado, e perguntava qual a grande vantagem aí do surgimento da mandíbula e onde essa mandíbula estava localizada nesse cladograma. Então a localização bonitinha ali, número 2, a partir dos peixes, né, e a grande vantagem é o predatismo, favorecer o predatismo desses animais. Então, uma questão que foca mais a evolução. Questão número 4, apesar de falar da relação mutualística dos líquens, eu considero mais uma questão de botânica, porque ele perguntava qual era o açúcar de reserva, o polissacarídeo de reserva das algas verdes e dos fungos, né? Fungos, então, glicogênio e as algas verdes, amido. E perguntava por que, no caso do líquen, dessa interação ecológica do tipo mutualismo, não podemos aí, esses indivíduos não podem permanecer muito tempo no escuro, porque as algas, elas fazem a fotossíntese e com isso elas vão produzir material orgânico, inclusive para oferecer para esses fungos da interação. Essa questão 4, um pouquinho de ecologia, então mais uma questão mais de botânica.
A questão número 5, no meu modo de ver, foi a questão mais interessante e ao mesmo tempo que tinha um item mais desinteressante. Como assim, né? A questão cobrou os tipos de fibra muscular, tipo 1 e tipo 2, a fibra de contração lenta, que apresenta mais mioglobina, e a fibra de contração rápida, que apresenta menos mioglobina. Até aí, questão excelente, porque a prova trazia o gráfico ali, a tabela, para que o aluno analisasse os dados das fibras tipo 1 e tipo 2. Mas no item A, ele pergunta a classificação do tipo de fibra está relacionada a qual proteína muscular, né? E a própria proteína já está citada na mesma pergunta, que ele fala qual a importância da mioglobina. A mioglobina é a proteína que leva à classificação das fibras tipo 1, que a gente chama, né, comumente de vermelha, e tipo 2, que a gente chama de fibra branca. Então a proteína já é a mioglobina e, claro, né, a importância da mioglobina é uma molécula com uma altíssima afinidade pelo gás oxigênio, permitir aí maior oxigenação de um tecido, de um tipo de fibra muscular. E ao mesmo tempo ele perguntava qual dos 3 atletas presentes aí nesse gráfico poderia ser um velocista. Os velocistas, eles apresentam mais fibra do tipo 2, a fibra branca ou a fibra de glicólise rápida, né, do inglês fast glycolytic, e portanto vai liberar uma quantidade de ATP também muito rápida com o metabolismo aí da glicose via fermentação lática. Perfeito? Da fermentação lática. Então, bonitinha a questão, né? A gente vê no nosso material na parte de citologia, mas um assunto que não costuma cair muito, portanto, dou um destaque para essa questão número 5. Questão número 6, o clássico ciclo do nitrogênio, questão, portanto, de ecologia. Perguntava qual o composto inorgânico presente na atmosfera que possui o elemento nitrogênio, é o N2, o gás nitrogênio. Perguntava qual grupo de compostos orgânicos tem nitrogênio, são os ácidos nucleicos, inclusive ele dava a dica, né, relacionada à hereditariedade, portanto, só podem ser os ácidos nucleicos, né? E perguntava, né, para supor uma cadeia alimentar em que os humanos comam soja. Aí ele perguntava por quantos indivíduos esse nitrogênio teria que passar até chegar nos seres humanos. O que vocês não poderiam ter bobeado, o aluno que fez a prova não poderia ter bobeado, o nitrogênio primeiro precisa passar pela bactéria que está nas raízes da planta, fazer a fixação biológica do nitrogênio, né, que é realizado pelas bactérias, para daí sim esse nitrogênio ir parar para as plantas que vão utilizá-lo, né, no processo da fotossíntese, produzir compostos orgânicos nitrogenados, como aminoácidos e proteínas, que farão parte da alimentação da soja que esses humanos consumirão. Portanto, até chegar nos humanos, no mínimo, o nitrogênio precisa passar por 2 seres vivos, que são as bactérias e a própria soja, a planta, e depois chegar nos humanos. Então, questãozinha de ecologia número 6. A questão número 7 era de genética clássica, trazia aí 2 doenças, né? Galactosemia e fenilcetonúria, as 2 autossômicas monogenéticas causadas por um único gene, né? E perguntava, né, o que ela falava, inclusive, né, que elas são detectadas pelo teste do pezinho, né? Quando a gente nasce, quando o bebezinho nasce, e daí perguntava em qual alimento de origem animal que a gente encontra a galactose. Então, inicialmente, o material biológico coletado pelo teste do pezinho é o sangue. No sangue, claro, existem células que apresentam material genético, como os glóbulos brancos, na qual poderá ser avaliado a chance do indivíduo ter a doença ou não. E o alimento de origem animal que apresenta a galactose é o leite, né? O leite apresenta a lactose, que é um disacarídeo, aí a lactase promove, né, catalisa a digestão dessa lactase, liberando glicose e a galactose citada aqui na questão. E depois dava um pedacinho muito curto de um heredograma com uma mulher destacada, né, estava ali representada em preto, né, perguntando o genótipo dessa mulher. O genótipo é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, considerando 2 genes, né,
um para galactosemia e um para fenilcetonúria, portanto ela era recessiva, uma vez que ela tinha os pais iguais ali, os pais heterozigóticos, e perguntava qual a probabilidade do irmão, que já estava no próprio heredograma, né, ser portador do alelo dessa doença. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente já está vendo que esse irmão não tem a doença, porque ele já está representado aqui no heredograma, então descartar a chance dele ser recessivo, e para cada um dos genes, portanto, né, para galactosemia e para fenilcetonúria, a chance dele ser portador, portanto, dos genes da doença é o fato dele ser heterozigoto, tanto para galactosemia quanto para fenilcetonúria. Então, no caso, vai ser 2/3 para um, 2/3 para o outro, né? Mas como ele quer as duas doenças, a gente tem que pegar 2/3 da primeira doença e multiplicar pelos 2/3 da outra doença e vai chegar daí, no caso, no 4/9. Perfeito? E, por fim, a última questão de botânica, uma questão muito legal, falando da dominância apical, que é clássica aí da botânica, mas o esqueminha da questão era muito legal. Mostrava uma planta com o ápice e os galhos menores ali em cima indo aumentando conforme vai chegando na base. Por quê? Porque o ápice ali produz o hormônio, né, que ele inclusive pergunta qual é o hormônio, o AIA, né, e esse hormônio ele leva à dormência das gemas laterais. Portanto, próximo do ápice a gente tem maior dormência das gemas devido à grande quantidade do AIA que está saindo da gema apical, por isso que os galinhos estão pequenininhos, isso, claro, na árvore 3, que é a resposta, e conforme vai descendo, os galinhos vão ficando maiores, porque vai diminuindo a concentração do AIA, diminuindo a dormência das gemas laterais e os galhos vão crescendo. E ele pergunta, né, do princípio da poda, clássico princípio da poda, quando a gente retira a gema apical, claro, diminui a quantidade de AIA geral, aí com isso vai quebrar a dormência das gemas laterais e os galhos vão começar a crescer. Bom, foi uma prova, então, interessante, uma prova bacana que a Santa Casa apresentou, sem nenhuma grande novidade, a não ser a questão das fibras musculares tipo 1 e tipo 2. Perfeito? Portanto, espero que vocês tenham conseguido realizar todas as questões, tenham tido um bom desempenho e a gente se vê novamente em breve.